O Alexandre de Moraes é uma pessoa só. E digo mais, é sim o ministro da Suprema Corte do Brasil e é sim um ataque à soberania nacional, evidentemente que é. E é isso que eles querem num arranjo internacional, que abre a porta com o Alexandre de Moraes e passa a atacar os Estados Unidos, quem eles quiserem, dessa maneira aí. Não é mais através de um golpe, não é através das armas, não é através da segunda frota que estacionou lá em Natal em 64. Agora é através de sanções. Você impede o cara de ter cartão de crédito. Começa com Alexandre de Moraes, vai depois se estender para quem eles quiserem na França, para quem eles quiserem no Canadá, para quem eles quiserem nos países que os incomodam. Não, é claro, na China, porque não são trouxas. Aí não, né? Na Rússia, claro que não. A lei tem ensinado por causa da autoridade russa, antes do Putin. Agora não mais. Com a China eles não mexem, claro que não. Com o Brasil, sim. Não vai parar por aí. E a gente precisa estar atento a isso. Antes de te repassar a palavra e pedir mais superchats aí para vocês, meus amigos, por favor, deixa eu Por mostrar favor, gente. um trecho de um debate na CNN que teve entre o Lênin Streck, nosso jurista, um dos maiores do Brasil, e o André Marcília, que é um advogado que virou referência para os bolsonaristas. Não é a primeira vez que esse cara debate defendendo o Eduardo Bolsonaro e os interesses aí, do governo americano também. E ele virou uma espécie de Ives Gandra, uma vez que o velho também está quase morrendo e está sendo investigado também por dar interpretação golpista de que o artigo 142 da Constituição Federal permite que o Exército seja visto como poder moderador. Esse André é mais jovem, fala melhor, tal, e ele está sendo na CNN. Dessa vez, sendo moderado por um panaca, que é o cara que sempre entrevista o Bolsonaro, é um âncora lá da CNN. E ele fala uma coisa aqui, Vinícius, que eu vou conversar com você, que para mim foi reveladora. Vamos lá. Esse é o corte que fizeram para o André Marcília e que está viralizando no X, tá? Nas redes bolsonaristas. Vamos lá. Eduardo Bolsonaro é alguém que vai conspirar contra o Alexandre de Moraes o visível interesse, e isso é crime, de fazer obstrução de um processo que o pai dele já é réu. Não é crime, não é nenhum crime. Qual é a obstrução? Está se obstruindo o quê? A lei Magnitsky, ela não afeta em nada as decisões do ministro ou as instituições brasileiras. Afeta dentro do território norte-americano empresas norte-americanas e o efeito se sente fora do país. Qual é a obstrução? Qual é a conspiração de você pleitear a aplicação de uma lei legítima, uma lei soberana de um país? Então você ir à OEA também é conspirar. Você ir ao Tribunal Penal Internacional é conspirar. Quando o Lula esteve preso, hoje o ministro Zanin foi buscar na Corte Interamericana solução ao caso dele e o caso do Lula ainda estava sob julgamento. Isso seria conspirar? De forma alguma. É legítimo e é direito dos parlamentares fazerem o mesmo. A PGR não pode ser a chanceladora, carimbadora de qual é a pauta que importa aos parlamentares. Se isso é feio ou se isso é bonito, isso não justifica a abertura de um inquérito. Se um parlamentar faz algo feio, quem tem que cuidar disso é o voto do povo, e não a PGR ou o STF. Nós temos desde 2019 os inquéritos tramitando com o mesmo modus operandi dentro do STF. Eu posso dizer isso de cátedra em razão de ter sido o primeiro advogado dos inquéritos das fake news defendendo a revista Cruzoé com a censura que ocorreu em abril de 2019. Tudo Eu queria. O que hoje ocorre lá. O ministro Moraes não estaria sendo sancionado em razão do inquérito do golpe, mas pelo conjunto da obra. E isso retira toda a possibilidade de se argumentar que o Eduardo está tentando favorecer o pai ou obstruir o processo. Me parece claro. Mas sim, é possível pressionar juízes. Não há nada demais de se pressionar juízes durante o curso de um processo. Seria totalmente ilícito pedido de impeachment de ministro. Não poderia, seria crime. Quer dizer, a Constituição que permite isso seria uma Constituição criminosa. E a nossa permite. Está sendo colocado tudo no mesmo balaio, como se o ministro Moraes ou os ministros do STF fossem intocáveis. E eles não são intocáveis. Tudo o que não é uma democracia, nós temos ministros do STF intocáveis. Bom, no meio disso tudo, além dessa conversa mole, que é fazer a comparação entre o que houve de mobilização em torno da prisão injusta do presidente Lula a organismos de direitos humanos internacionais, não a governo para tentar dar golpe de Estado, né, que não é a mesma coisa, o Moro não é a mesma coisa que o Alexandre de Moraes, a Lava Jato é igual
ao inquérito aí da tentativa de golpe de Estado. O Marcília conta uma coisa reveladora para mim. Ele diz que está falando de cátedra porque a Cruzoé foi alvo de censura. 2019. Em 2019, do ministro Alexandre de Moraes, está sendo julgado pelo conjunto da obra. Conjunto da obra é uma coisa assim abstrata, muito ampla, não quer dizer um caralho, não quer dizer porra nenhuma. O meu amigo Caco de Paula fazia essa piada com o pessoal na Abril. Parabéns. Se perguntar, mas parabéns por quê, Caco? Pelo conjunto da obra. Não quer dizer nada. É assim, se for isso, é grave. É pior ainda. O que o Marcília está falando, na minha opinião? E aí eu volto ao Eduardo. Os interesses dele, Marcília, do Eduardo, são muito amplos, de muita gente poderosa que está metida nesse golpe de Estado. E estava advogando para a Cruzoé e para outras pessoas aí. São 450 ou algo assim condenados até agora pela tentativa de golpe de Estado. É muita gente com muita grana e ainda amparada pelos interesses das Big Techs. Então, quando o sujeito diz isso, olha, eu estou falando de cartas, aí não tem nada a ver com o caso, ele é parte interessada também. Foi alvo de censura do Alexandre de Moraes, numa matéria da Cruzoé, blá, blá, que, aliás, foi republicada, a matéria no lixo, pelo Intercept, no tempo que o Glenn Greenwald ainda estava lá. O Glenn estava fazendo ainda aquela sua transmutação para esse monstrengo de extrema-direita. Lembra do Homem-Cobra? Alguém lembra desse filme? Um fenômeno nos anos 80, vocês não assistiram? Parou o país para assistir o Homem-Cobra. Homem-Cobra? Não era mosca, não? Não, era um cara que se transformava em cobra e tinha as cenas dele saindo do casulo, assim. O Glenn Greenwald estava nesse momento da metamorfose dele no Homem-Cobra. E ele publicou essa matéria da Cruzoé. Você vê, é uma gangue, é uma multidão, é muita gente interessada em dar um golpe de Estado. O Estadão, com sua suposta racionalidade, preocupação com que o Supremo Tribunal Federal não exceda o seu papel e a PGR, não sei o que, na verdade, está aí dando uma de inocente e útil. Não é, tá? Mas está do mesmo lado dessa turma aí, que não vê problema, no final das contas, no que aconteceu no 8 de janeiro. Aquilo lá era o quê? Sei lá, talvez um passeio no parque, ou como eles dizem, uma, sei lá, o que eles falam? Uma bagunça, né? Arruaça. Uma arruaça. É a Débora Donadon, que sei lá o quê, é o tal do Clezão, não sei o quê. Não eram golpistas estimulados por Bolsonaro, pelo Eduardo, por todo mundo que está aí numa boa, e estão pleiteando uma violação dos seus direitos humanos. O Bolsonaro vai para onde ele quer, anda de jet ski.